Fala guerreiros, beleza? Meu nome é Bruno e esse é o primeiro vídeo do canal Vendedor Espartano. Você já vai aprender muito nesse vídeo, tá? Dá um minuto rápido para eu me apresentar. Eu trabalho há 10 anos prospectando clientes alta renda, de alto patrimônio, porque eu sempre atuei como assessor de investimentos. Então, na minha empresa, a gente capta clientes que investem a partir de R$ 1 milhão. É um nicho bem pequeno no Brasil. Então eu me especializei em atrair, conversar, me comunicar com esse público de alto ticket. E há 6 anos, desde 2020, né, eu tenho um outro canal em que eu ensino os profissionais do mercado financeiro a captarem esses clientes. Já há muito tempo eu queria também abrir esse canal para ajudar outras pessoas que não são necessariamente da área financeira, mas que querem vender para o alto ticket, sejam imóveis, clientes de advogados, médicos, enfim, qualquer pessoa que quer vender para o público mais selecionado, que é um público diferente do que não é alto ticket, não menosprezando alguém, não é nada disso, pelo amor de Deus. Eu nasci numa realidade totalmente diferente dos meus clientes e até de um pouco do que eu vivo hoje, mas quando a gente quer vender algo de alto valor, a gente precisa ter um processo comercial diferente. Eu percebi que ninguém nunca vi alguém ensinando especificamente isso na internet. Como minha empresa hoje é mais estruturada, a gente tem uma equipe maiorzinha, mais organizada, eu acho que chegou o momento de eu ajudar o maior número de pessoas com esse conhecimento também. Se você é um vendedor, um gestor comercial ou então um profissional autônomo, médico, advogado, empresário que quer vender para o público A, o público que tem mais grana, já se inscreve aqui no canal, por favor, que eu estou precisando muito nesse começo. Dá um like nesse vídeo que o like me ajuda bastante também. Se você tem time, manda para o seu time também que eles podem te dar bons proveitos daqui. Beleza? Um minutinho só para me apresentar e vamos entender agora as principais diferenças desse público, do público alta renda, que é um público aí que vai ter uma renda, depende, cada um tem uma ideia diferente desse público, mas é o público ali, a classe A no Brasil é o cara que ganha ali, segundo o IBGE, mais ou menos acima de uns 20, 24, 25 mil reais por mês. Para muitas pessoas, vocês vão atender às vezes um público que ganha acima de 15, de 10. Já é diferente da maioria do Brasil, é que se você não sabe, a maioria do Brasil, 90% dos brasileiros, ganham até R$ 3.500 por mês. Então, quando a gente fala de acima de 10 mil por mês, a gente já está falando ali de 5, 6% da população, já é um público mais selecionado. Alguns de vocês vão vender para o que ganha 10, alguns de vocês querem vender só para os que ganham 50, sei lá. Mas esse é um público normalmente as pessoas que compõem esse público são empresários bem-sucedidos ali, né, médios empresários, grandes empresários, claro, médicos, é uma classe que normalmente tem esse padrão, advogados bem-sucedidos, contadores bem-sucedidos, corretores de imóveis bem-sucedidos, pessoas do mercado financeiro ali mais bem-sucedidas, né? O médico normalmente é a única área que todo mundo ganha no mínimo ali uns 20 por mês. Nessas outras áreas é uma parte, né? Mas são normalmente essas áreas que vão ser do seu cliente, que são o meu cliente, tá? E tem algumas especificidades diferentes deles que vocês têm que se atentar se você quiser ter um bom resultado com esse público. Vamos entender? Por que que muitos vendedores perdem dinheiro? Eu vejo com os meus alunos e às vezes sendo consumidor, que muito vendedor, às vezes pela sua própria realidade, eles acabam tratando as pessoas como eles pensam a vida deles. Então, vou te dar um exemplo claro. O vendedor às vezes ganha, sei lá, R$ 5.000 no mês, R$ 4.000 no mês, R$ 3.000 no mês, não sei. Só que ele pensa que o cliente dele que ganha 30 tem a mesma cabeça que ele, né? Eu já estive também numa situação, sei lá, um tempo atrás, 10 anos atrás, eu ganhava R$ 2.000 no mês. Quando você ganha R$ 2.000 no mês, você acha que tudo é preço para você, né? Eu já vivi uma vida que tudo para mim era preço. Vou num restaurante, cuidado, porque pode ser caro. Vou comprar um negócio, vamos cotar, vamos ver o mais barato. Só que nosso cliente, ele não quer o mais barato, ele quer o melhor, o que resolve mais o problema dele, porque muitas dessas pessoas, elas têm dinheiro, o que elas não têm é tempo.
Então, quando elas querem algo melhor, elas querem conforto, segurança, praticidade, tempo. Então, você tem que vender alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, se você vende serviço de advocacia, o cara ele não quer o advogado mais barato, o alta renda, ele não quer o mais barato, ele quer o bom, o que resolve o problema dele, o que não vai dar mais trabalho para ele. O cara da grande empresa, ele não quer o contador mais barato, ele quer o contador que, vai ficar certinho aqui a contabilidade da sua empresa, pode ficar tranquilo, doutor. Quando você vai comprar o carro, eu tive uma experiência frustrante comprando um carro recentemente, né? Um carro tão alta renda assim, mas, pô, né, 200 mil reais, eu acho que é um valor razoável para você fazer uma boa venda. Você não quer um carro de 200 mil reais, você não está olhando o mais barato. Se eu quisesse o mais barato, eu pegaria um HB20, né? Você quer um carro, você quer os benefícios daquele carro. Não é só preço para o seu cliente alta renda. É o valor, a segurança, a entrega daquele produto. E é aí que muito vendedor se quebra, porque acaba só oferecendo desconto em vez de vender o valor daquele negócio. Tá? O exemplo claro que eu estou vivendo agora nesse momento. Eu acabei de comprar um Creta Ultimate, né, a melhor linha lá do Creta que tem, e a todo momento o vendedor do carro, ele não vendeu para mim, por exemplo, ele não falou as palavras mágicas. Pô, por que que um cara compra eu fui com a minha esposa grávida comprar o carro. Por que que o cara tá comprando um Creta 0 quilômetros, tipo, tudo e ele quer o melhor. Eu falei a todo momento que eu queria o da melhor linha. E o vendedor, sabe o que ele fazia? Em vez dele falar, cara, esse carro aqui é incrível, esse carro aqui é seguro para sua família, esse carro aqui vai trazer conforto, não vai dar problema, não vai quebrar, a todo momento ele ficava querendo me empurrar para o 1.0, que era o mais barato. Ele queria mostrar o de entrada. E eu tive que falar umas 5 vezes para ele que eu não queria o de entrada, eu queria o melhor. E aí, cara, foi uma experiência frustrante. Por quê? Porque na cabeça do vendedor, todo mundo quer o mais barato. Porque às vezes o vendedor é assim, ele quer comprar o mais barato, mas o cliente dele não necessariamente. E se o cliente falou que ele quer segurança, conforto, praticidade, cara, você não precisa dar desconto, você não precisa vender o mais barato, você pode vender o melhor, porque tem um público que quer o melhor. E às vezes não precisa nem ser rico, tipo, eu não sou rico, mas eu queria o melhor. Né? E às vezes tem um cliente que o cara ele não tem nem dinheiro, mas ele vai financiar em tantas vezes porque ele quer o melhor. É a cabeça do cliente. Você tem que começar a entender essa cabeça se você quer vender. Não venda preço, não dê desconto, não trabalhe com desconto, trabalhe com entrega de valor para os seus clientes. É isso que o alta renda busca. E é isso que é difícil achar um vendedor que entrega de verdade. Então, o vendedor de preço, ele fala isso. É o mais barato. Esse aqui tá baratinho. Eu posso ver melhor para você. Cara, são palavras que não passam pela minha boca. O que vai passar pela sua boca é: eu resolvo o seu trabalho. Faz comigo, porque tá bom, pode ser que você ache um pouquinho mais barato em outro lugar, mas vai ser o barato que sai caro. Aqui a gente resolve o seu problema, você vai ficar sossegado, eu garanto que eu entrego. Olha só a diferença. É isso que eu vendo para os meus clientes. Eu não sou o mais barato do mercado no meu serviço de assessoria de investimentos, eu não sou. Mas eu resolvo todo o problema do meu cliente e se ele tem algum tipo de problema, eu passo a mão no telefone, ligo para ele, converso com ele e resolvo o problema. E eu não, assim, de verdade, de coração, não tenho problemas com os meus clientes. É tudo muito bem alinhado. É por isso que eu cobro mais caro. Eu posso cobrar mais caro porque eu resolvo o problema, eu resolvo a dor, eu não vendo preço para eles. E é isso que você tem que fazer também. Então, o que o cliente está comprando é, é a resolução do problema dele. Fala aí para mim nos comentários o que você vende. Se você vende, por exemplo, pô, uma roupa mais cara, você não tem que, você tem que vender que o seu cliente ele vai fechar mais negócio com aquela roupa. Ele vai fechar mais contrato. Ela vai ficar mais bonita. Ela vai ficar elegante. Não é simplesmente porque está numa promoção. Você pode até pôr a promoção também, não tem problema. Mas a promoção ela é secundária. Realmente o que a pessoa está comprando é, aqui eu trabalho com a melhor qualidade de roupa que existe. Eu trabalho com o melhor serviço de advocacia que existe. Eu trabalho com o melhor. Eu
Sou corretor imobiliário e, cara, eu entrego a maior clareza para o meu cliente do melhor lugar que ele vai comprar possível. Então, o cliente alta renda, ele não se preocupa só com o preço. Ele vai olhar para a sua roupa, ele vai olhar para como você se porta, ele vai olhar para como você se comunica. Então, existem coisas que incomodam muito a pessoa alta renda. Por exemplo, falar com o vendedor, aquele vendedor burrão. Sabe aquele vendedor burrão? Aquele vendedor que chega, tá, tá, tá com o barrigão de fora, mas não só que ele tem a barriga. Embora não seja legal você ter barriga se você quer vender muito. Mas ele tá com aquela barriga, com os botões tudo estourando, aí o cara chega assim e fala, aqui é preço bom! E fala tudo enrolado. Isso aí espanta o público de alta renda. O público de alta renda gosta de uma pessoa que pareça mais capacitada. O público de alta renda, ele gosta, por exemplo, ó, eu uso um óculos aqui, eu poderia operar para não ter que usar mais esse saco aqui de óculos, mas eu sei que o óculos, ele passa um aspecto de mais inteligente. Eu tenho até um colega que é assessor também, ele usa óculos com lente normal, ele não tem miopia, ele enxerga, só que ele usa óculos para dar essa pegada de mais culto, tá vendo? As pessoas, só porque eu uso óculos, elas já acham que, pô, o cara manja mais, o cara é mais inteligente. E a vestimenta? E a roupa? Cara, não é roupa necessariamente cara. Você não precisa ser rico para vender para rico. Eu quase troquei de roupa aqui para dar um exemplo para vocês, porque eu tô aqui com um suéter que é mais caro. Esse aqui é mais caro. Esse aqui eu paguei R$ 700 na Via Veneto. Mas eu tenho um outro que é parecido com esse, não é igual. Você vai ver vídeos meus com esse suéter, com esse outro. Eu paguei R$ 70 no TikTok Shop. Ele é parecido com esse. Esse de 700 é mais bonito. É mais bonito. Mas o de 70 você vai ver usando normal e fica legal. Por quê? Porque eu não preciso ser rico para atender o rico, mas eu preciso estar bem alinhado, né? Eu preciso estar bem vestido. E bem vestido não é necessariamente roupas caras, roupas de marca. Mas sim você tomar cuidado, você pensar na roupa que você vai usar, você usar uma roupa para o seu tamanho, às vezes a gente engorda, emagrece, muda um pouco, então, cara, a gente tem que ir atrás um pouco mais de roupa. Homem normalmente não gosta disso, né? Eu odeio, tá? Eu odeio ver roupa e tudo mais. Eu faço porque eu preciso. É ferramenta de trabalho minha. Então eu compro, às vezes eu vou lá e compro em marca cara, sim, eu faço isso de vez em quando, mas às vezes eu compro no TikTok Shop. Eu tenho canal lá no TikTok, então eu fico entrando e eu gosto das vendas lá. Então depois eu mostro pra vocês, eu tenho um suéter de R$ 70, eu tenho uma calça social, eu paguei R$ 60 lá. É claro que a minha de R$ 1.000 é melhor, mas não fica mal vestido se você prestar atenção e for atrás. O que não pode é você usar aquela mesma roupa por 10, 20 anos, 5 anos, ela fica puída, gasta. Aí você está se prejudicando, mesmo que seja uma roupa cara. Às vezes eu vejo um vendedor que ele tem lá um terno da Brooksfield, mas o terno tá antigo, tá com aquele aspecto já acabado. Às vezes é melhor você comprar um terno mais simples, só que trocar toda hora. É uma estratégia que eu uso para mim, que eu acho muito legal. Para você vender para esse público alta renda, ter clientes de alta renda, a coisa que você precisa é ser inteligente, é você ser um pouco mais culto. Não precisa necessariamente ter uma faculdade super hypada, super chique, não necessariamente. Mas é uma coisa que está ao seu acesso fácil. Você precisa ler mais. Exemplo, tá? A leitura é uma coisa que melhora o nosso vocabulário e é de graça. Cara, eu gosto muito, tem a minha biblioteca aqui, né, mas eu sempre deixo uns livrinhos, eu tenho uma biblioteca lá na minha sala também bacana, que você vai ver em alguns vídeos aí, e eu sempre gostei muito de ler desde que eu era muito pobre. Eu não tinha grana, mas de vez em quando, quando eu tinha dinheiro para comprar o livro, eu podia. E hoje tem e-book na internet, vários de graça. Cara, se você ler um livro por mês, você vai ser uma pessoa mais inteligente, com a cabeça mais organizada, com um vocabulário melhor, o que naturalmente vai fazer você se comunicar melhor com esse público alta renda, que é sim mais inteligente em média. O cara é médico, pô, o cara passou em medicina. É difícil passar em medicina. É difícil formar em medicina, é um curso difícil. O cara é um empresário bem-sucedido, ele sabe muita coisa, ele sabe inclusive vendas. Então, se você for um vendedor fraco, ele já vai tipo, pô, o cara vende pior que eu. Porque o cara é um bom vendedor, o cara é inteligente, o cara lê, o cara estuda, o cara é uma pessoa que teve que aprender. Lógico que tem os chucrão também. Eu tenho cliente que é mais chucrão, né?
Aqui eu moro no interior, então tem o cara lá do agronegócio, que é chucrão e tal, mas a maioria, mesmo os chucrões, assim, às vezes o jeitão do cara é chucro, mas o cara é cabeça, velho. Quando ele fala do negócio dele, ele manja muito. Então você não pode ser uma pessoa burra para falar de investimento e não precisa gastar dinheiro para ser um pouquinho mais inteligente, cara. É só você ler livros, por exemplo, ouvir audiobooks. Eu fiz uma viagem esses tempos que eu fui ouvir um audiobook. Eu li Os Princípios de Ray Dalio. Tem um audiobook gratuito, pus lá e ouvindo na viagem. Foi uma delícia, aprendi pra caramba. Começa a ler, às vezes, um livro que você gosta, que vai te ajudar a melhorar sua condição nesse momento. Quando você... Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, eu já falei, mas queria reforçar, é tomar cuidado com o preço, cara. Coisa que irrita o rico é ficar falando de preço, porque quando você fala de preço, ele acha que não é para ele. Cara, ele tem grana, mas ele quer um negócio bom. Então nunca venda preço, venda qualidade e tenha um processo comercial para convencer o seu cliente, tá? Essas são as principais diferenças do público alta renda, que é o público que a gente trabalha, para o público, para o outro público, para quem não é alta renda, tá? Você tem que ter um processo comercial mais estruturado, você tem que ter uma venda mais estruturada, você tem que saber bastante do seu produto. Eu fui comprar lá o Creta, cara, e pô, o vendedor não sabia me explicar tudo do carro, sabe? Tava meio na dúvida. Se você não sabe tudo do carro, você vai ter dificuldade em trabalhar com um público mais selecionado. E ainda quero um Creta, tá? Não é, eu sei que não é um carro caro, mas eu aposto que se eu for na loja da BMW, da Porsche, eu vou achar vendedor que não sabe detalhe por detalhe todas as funcionalidades, porque infelizmente o nível de vendas no Brasil é muito baixo. A gente não tem profissionais e é uma área que dá dinheiro, né? No final das contas a gente quer vender para ganhar dinheiro e dá dinheiro vender. Mas a gente tem um descasamento da qualidade dos profissionais para o que realmente o cliente que paga está buscando. Eu senti assim, na compra do meu Creta, eu não queria que tivesse um vendedor na minha frente, eu queria que tivesse um totem. Eu falei para minha esposa ainda, putz, os caras, a Hyundai podia vender no site. Eu iria lá no site, porque é um produto ótimo deles, eu iria lá no site, eu escolheria o carro, mandando entregar aqui em casa, para mim seria melhor, só queria fazer o test drive. Se tivesse uma salinha para fazer test drive, tipo assim, só um carinha lá, ó, o test drive é aqui, pega o carro, se vira aí sozinho, eu acho que seria um processo bem melhor, porque na maioria dos casos o vendedor, ele estraga a experiência da compra de um produto. Um produto de 200 mil, eu sei que não é um grande carro, mas um carro de 200, um gasto de 200 mil reais é um gasto alto. Então a pessoa quer ver realmente uma qualidade naquilo que ela está comprando, beleza? E é isso que você vai aprender aqui no canal. Esse é só o primeiro vídeo que eu postei. Já segue aqui, se inscreve para acompanhar mais e te convido a seguir minhas outras redes também, Instagram, TikTok, que eu vou deixar aqui embaixo. Valeu, guerreiro, e até o próximo.